satisfeito e cheio de paz, pois aqui encontrei a verdade e a felicidade que a tua palavra nos traz. Aqui onde tudo é tão santo, onde os anjos do céu sempre estão a cantar. Aqui onde a vida é tão bela, eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja, lá no céu eu vou morar. Aqui estou, ó meu Senhor, feliz, sempre alegre a cantar, pois aqui nesta igreja tão santa eu tenho a esperança que no céu vou chegar. Aqui neste santo caminho, onde a luz da verdade está sempre a brilhar. Aqui onde há confiança, eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja, lá no céu eu vou morar. Aqui estou, ó meu Senhor, prestando a
sincero louvor por tantas bênçãos que o Senhor me concede e somente me pede obediência e amor. Aqui nesta igreja gloriosa, onde a Santa Rosa com Jesus a reina, aqui estão para me abençoar. Eu tenho a certeza que nesta igreja é o meu lugar. Aqui estou, aqui é meu lugar, nesta igreja com amor hei de estar. Aqui estou, aqui é meu lugar, ficando nesta igreja. Lá no céu eu vou morar, eu vou morar.
Assim, neste momento, amados irmãos e irmãs, saúdo a todos novamente com a paz do nosso Senhor Jesus. Que as bênçãos, a proteção, o amparo de Deus, o nosso Pai, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, esteja presente no lar, no viver e na família de cada um dos nossos irmãos. Aos nossos internautas que conosco estão, digo-lhes que sejam muito bem-vindos a esta santa reunião. Externo a paz do nosso Senhor Jesus, que a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima abençoe grandemente o seu lar, seu viver e também a sua família. E desde já, a quem conosco esteja pela primeira vez nos visitando, digo-lhes que sejam muito bem-vindos a este tabernáculo santo de Deus, o nosso Pai. A sua presença muito nos alegra e nos honra. E conosco esteja durante todo o transcorrer desta santa reunião. Faça o convite para que volte mais vezes e faça parte desta família apostólica. Assim, amados irmãos e irmãs, daremos início neste momento à nossa santa reunião desta noite. E conosco estão os santos e anjos da corte celestial, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, santos e anjos enviados por Deus nosso Pai. Conosco estão neste momento, amados irmãos, para receber o nosso louvor, adoração a eles que serão entoados. E vamos, como família apostólica que somos, de mãos dadas com estes santos de Deus nosso Pai, louvar, glorificar, enaltecer toda a corte celestial de Deus nosso Pai e receber em nossos corações este alimento sagrado para fortalecer e edificar a nossa fé. Amém. Convido a cada um dos irmãos que estão assentados, que puderem, que se coloquem de pé, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Curvem vossas cabeças, elevem vossos pensamentos aos céus. Vamos orar. Ó bondoso, onipotente e glorioso Pai celestial, Jesus, nosso Senhor, Divino Mestre e Salvador, Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, ó Vó, ó bendita e Santa Vó Rosa, estamos novamente, Vó, aqui os teus filhos, reunidos neste tabernáculo santo, na casa do Pai, em nosso lar espiritual, para louvar, glorificar o teu santíssimo e bendito nome, Vó, o nome do Santo Profeta Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, enaltecer toda a corte celestial de Deus nosso Pai, e receber em nossos corações este alimento sagrado, para fortalecer e edificar a fé nos corações de cada um dos teus filhos. Filhos estes, Vó, que encontram-se neste momento reverentes, fazendo as tuas orações, os teus agradecimentos por todas as bênçãos que receberam e recebem em seu viver, pela oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos como família apostólica neste tabernáculo santo de Deus o Pai nesta terra. Teus filhos, Vó, aqueles que ainda estão se encaminhando para este tabernáculo santo, traga-os em segurança, para que conosco fisicamente eles estejam participando desta santa e abençoada reunião, louvando, glorificando teus santos e benditos nomes e recebendo em vossos corações o alimento sagrado. E teus filhos internautas, Vó, que conosco estão também em teus lares, trabalhos, fazendo as tuas orações. Envie, Pai, os teus santos e anjos para estar ao lado de cada um deles, abençoando o seu viver, edificando a tua casa, o teu lar, abençoando a tua família e alimentando os vossos corações. E peço também, Vó, em favor daqueles teus filhos que conosco hoje não poderão estar por seus motivos justos, que a Senhora, Vó, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, envie anjos para estar ao lado de cada um dos teus filhos, alimentando os vossos corações, fortalecendo e edificando a sua fé, livrando-os de todos os perigos e males, e que possam, em uma oportunidade próxima, fisicamente estar em nossos tabernáculos santos para louvar, glorificar teus santos e benditos nomes e agradecer por todas as bênçãos concedidas em seu viver. E assim neste momento, Vó, em teu santíssimo e bendito nome, em nome do Santo Profeta Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, para a honra e glória do Reino Celestial de Deus nosso Pai, declaro esta santa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Você
sei que preciso seguir, ser forte, ser santo e com coragem servir. Eu nasci aqui, eu aprendi a amar, a cantar e para sempre sorrir. Motivo de nosso Deus agradar. Porque posso confiar,
que o irmão Maldo está a me abençoar. De servir, a minha razão de ficar com Jesus e a Santa Rosa, e o irmão Maldo, sendo a ele fiel, eu tenho a certeza que no céu eu vou morar. Sim, no irmão Maldo posso confiar, no irmão Maldo posso confiar. Neste momento, amados irmãos e irmãs, antes da apresentação do solo, ele retransmitirá aos irmãos um depoimento de fé da nossa irmã Dalva da Cruz Oliveira, residente em Marabá, no estado do Pará. Assim testemunhou em sua carta de 12 de junho do corrente ano. Minha filha Lindalva, andando de bicicleta, foi atropelada por um carro que a jogou para cima. Ela caiu sobre o carro e foi jogada ao chão, muito mal e em coma. A levamos ao hospital da cidade de Belém. E após longo tratamento, graças a Santa Vó Rosa, pois em oração eu a entreguei nas mãos da Santa Avó, e ela começou a andar, voltou a falar e sarou. Quando já estava casada, numa noite, viajando com seu marido, ele dirigia o carro a 120 km por hora, quando bateram numa boiada num repente. E com o acidente, ela sofreu muitas quebraduras no rosto, sangrando muito, foi levada ao hospital. E na cirurgia, foi necessário colocar pinos no rosto. Eu clamei a Santa Vó Rosa em favor dela, e após os tratamentos, ficou boa. Em outra ocasião, ela foi abrir o portão de sua casa e foi picada na perna por uma cobra jaracuçu. Ela passou muito mal, porém, com as bênçãos da Santa Vó Rosa ficou boa, e a ótima filha, eu recebo muito amor e bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, da Mãe Maria Santíssima. Agradeço por tanta misericórdia para mim e minha família. Assinado Dalva da Cruz Oliveira. Sou da Congregação Apostólica em Marabá, estado do Pará. Vamos ouvir em voz solo o hino intitulado Preciosos Ensinos do Irmão Maldo.
ensinou a crer no Evangelho de Jesus. Incansável nos ensinou a andar no caminho da luz. Ele sempre ensinou a praticar o que Jesus praticou. Deu exemplo com seu jeito de amar, como Cristo nos amou. Ele ensinou a vivermos uma vida de humildade, a buscarmos sem cansar a santidade que Jesus em sua vida tanto preservou. Ele ensinou a caminharmos nas veredas da justiça, a evitarmos o pecado e a malícia, bem como Cristo em sua vida evitou. O irmão Aldo ensinou que nos amássemos como Jesus nos amou. Complacente ensinou que perdoássemos como Cristo perdoou. Sua vida foi exemplo de humildade, de bondade e mansidão. Paciência, tolerância e amizade, mesmo sobre ingratidão. Ensinou que a humildade é a virtude principal para quem pretende lá na glória celestial ter o direito de herdar um galardão. Os seus sermões estão escritos para nossa referência, para lembrarmos seu amor e paciência, do seu exemplo e de sua pregação. O irmão Aldo estendia sua mão a quem o procurava, atendia e não fazia distinção, e com amor abençoava
mostrava seu carinho e atenção a quem sua bênção suplicava. Ensinava a crer em Deus e a não temer a luta que se aproximava. Ele ensinou a praticarmos a vontade de Jesus, que com imenso amor por nós morreu na cruz, para dar vida eterna a quem lhe for fiel. Cremos que Ele é um profeta prometido por Jesus, para levar ao mundo inteiro sua luz, guiando assim o seu rebanho para o céu. Para o céu. Para o céu. Amém. Vamos neste momento, amados irmãos e irmãs, meditarmos na mensagem contida em nosso boletim interno oficial. Mensagem esta que nos traz o título: Os Sinais da Fé. Estamos vivendo na era do Espírito Consolador, prometido pelo Divino Mestre Jesus, a quem Deus concedeu todo o poder para salvar e santificar os contritos de coração, que sejam sinceros no crer, preparando-os para a vida eterna nos céus, e para curar os enfermos e manifestar a sua glória e seu poder, através de sinais, bênçãos e milagres. A Santa Vó Rosa, como consolador, usa também o Santo Irmão Aldo, que foi o seu sucessor e nosso santo primaz, poderoso em obras para realizar grandes bênçãos na vida dos fiéis apostólicos. E segundo nossa doutrina, o povo de Deus precisa viver em santidade para merecer a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. E para ser santificado, deve produzir os frutos da fé, que também chamamos de sinais da fé. Ora, como sinal da fé, sua vida precisa ser condizente com a santa doutrina. Deve, portanto, viver a verdadeira fé, praticando a disciplina da Igreja Apostólica. E tudo o que faz dentro da doutrina e da disciplina é sinal da fé, mesmo porque os incrédulos não conseguem obedecer. A Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência, cuidam desta igreja e amparam todos os fiéis, sendo ajudados por todos os santos e anjos dos céus. E com eles estão Jesus e Maria Santíssima em um trabalho conjunto em favor dos fiéis apostólicos, em nome de Deus, nosso Pai. Portanto, o Consolador e o Supremo Pastor exercem o poder de Deus e realizam sinais, bênçãos e milagres. E os fiéis, confiando neles, quer para viver em santidade, quer para serem mantidos com saúde e paz, produzem também os sinais da fé. Isto porque, recebendo a graça, testificam de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Por conseguinte, toda a graça que recebem é sinal da fé. Deus não limitou a proporção ou o tamanho dos sinais. Por isso que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os fazem
conforme o merecimento da igreja, ou seja, do seu povo apostólico, e individualmente dá também a cada um conforme o seu mérito. Quando Jesus ensinou a fé em Deus, disse: e tudo o que pedirdes, recebê-lo-eis. Ao dizer tudo o que pedirdes, ensinou que são ilimitados o tamanho e a natureza do sinal, e também não restringiu o poder a uma pequena porção de bênçãos, nem especificou a espécie da graça e amparo. Por isso que tudo é possível ao Consolador e ao Santo Pastor em favor daqueles que merecerem a sua graça. Também não limitou ao tempo passado o poder de bênçãos e milagres, e nem disse que no futuro, em relação à época do seu ministério terreno, os homens de Deus seriam diferentes, tanto que pregou a unidade do Espírito e fez a promessa do Consolador e do Supremo Pastor e do poder que haveriam de receber para reinarem com eles e operarem sinais, quando nos dias presentes deu à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o poder de santificarem e ampararem os seus legítimos seguidores. O que há no mundo é que os homens se entregaram ao pecado, de um modo geral, afastando-se do Espírito Santo do Pai, e daí estes santos não podem fazer as obras de Jesus em favor dos incrédulos e desobedientes, pois este é o princípio da justiça de Deus. Não se enganem, todo aquele que nega o poder de Deus manifesto nesses dias, através dos seus santos, para aliviar seu povo do sofrimento, nega a fé e o próprio Deus. Mas também todo aquele que afirma fazer curas e milagres, todavia tem sua vida cheia de fanatismo, tribulações, pecados e até vícios, mesmo que faça algum prodígio, tal obra não é pelo poder de Deus vivo, embora use muitas vezes do seu nome ou o de Jesus, ou até de algum santo dos céus. Afirmamos e provamos nesta igreja apostólica que nos tempos presentes Deus o Pai voltou a operar na terra os mesmos prodígios e milagres que foram feitos por Jesus, seu Filho amado, uma vez que tem aqui seu tabernáculo, que é esta igreja apostólica, e que pôde enviar toda a unção do Espírito Santo através do nosso Consolador, a Santa Avó Rosa, e o Supremo Pastor, nosso Santo Irmão Aldo. Quer na vida dos santos profetas, quer na de Jesus e dos seus discípulos no passado, como na obra desta igreja apostólica, vemos a fé confirmada pelas obras. Os sinais são também a prova de que Deus está conosco nesta igreja, quando há verdadeiros milagres, prodígios e bênçãos na vida dos que creem e obedecem. O poder operante é verdadeiramente de Deus. Certa vez, Jesus, antes de curar um cego de nascença, explicou que ia manifestar-se naquele homem a obra de Deus, e acrescentou: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outra vez disse o Senhor: vós sois a luz do mundo, e assim como resplandece a luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. E disse ainda mais: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Todos os verdadeiramente fiéis e santificados, que vivem com Jesus, com o Consolador, a Santa Avó Rosa, e com o Supremo Pastor Irmão Aldo, guardam
e praticam toda a sua doutrina, como ensinamos nesta igreja apostólica, produzem frutos bons e, quando dignos em sua maneira de viver, são honrados e com isso glorificam a Deus e são recompensados por isso, porque pedem a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo e as recebem. Esclarecemos que, nesta igreja apostólica, somente seus pastores oram em favor de todos, exclusivamente nas reuniões da igreja, inclusive através do programa religioso A Hora Milagrosa. Não realizamos cultos ou orações individuais na casa dos irmãos, hospitais e nem em casas de saúde, mas ensinamos a confiar que Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, se merecerem, os cobrirão com sua graça, eles darão alívio e saúde. Por isso aconselhamos a crerem e confiarem nestes santos de Deus. Portanto, estimados irmãos, tenham fé, tenham bom ânimo e coragem para viverem os seus dias nesta terra, amparados pelo bom Deus e seus santos. Procurem através da oração sempre estar em comunhão com eles, mas sejam perseverantes e obedientes aos princípios que Ele mesmo, Deus, nos deu através dos seus santos, que são a doutrina e disciplina desta igreja apostólica, para que um dia, quando terminar a vida do nosso corpo, alcancemos a grande glória de entrarmos no reino dos céus para todo sempre e vivermos para a eternidade no jardim do Senhor. Veja, amados irmãos e irmãs, os sinais da fé que produzimos em nosso espírito, como acabamos de contemplar este solo que for apresentado, preciosos ensinos do irmão Aldo. Ensino estes, amados irmãos, que nos foram dados com amor, que nos foram ensinados com bom exemplo, exemplo de verdadeiros filhos e filhas de Deus, que formam a igreja do Senhor, que formam uma família nesta terra, a família apostólica, que praticando estes sinais em seus corações, como tivemos a oportunidade, amados irmãos, de contemplar este depoimento de fé, tem toda a proteção em seu viver. O inimigo de nossas almas não tem poder para chegar perto de você. Sabe por quê? Porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, uma legião de anjos enviados por Deus nosso Pai estão a te proteger, a amparar e guardar e livrar de todos os perigos e males. Pois o Santo Irmão Aldo, amados irmãos, muito nos ensinou que se tivermos o mérito, teremos a proteção do reino dos céus em nossa vida, em cada instante. E estes sinais, amados irmãos, devemos praticá-lo em todos os momentos de nossa vida, dentro do nosso tabernáculo santo, em nosso lar, trabalho, na escola, onde quer que estejamos, porque somos apostólicos. Não somente dentro deste templo, porque aqui está a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos de Deus nosso Pai a cuidar de cada um de nós, e em nosso lar. Vamos viver a maneira que bem entendermos, que bem quisermos, desunido com a nossa família, desobedecendo os ensinamentos do Santo Irmão Aldo e desrespeitando a doutrina e disciplina de nossa Santa Igreja? Não é apostólico? Não é filho da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo?
Qual o sinal que você está praticando desta maneira? Não é o da obediência a Deus, não é o do bom exemplo de filhos e filhas da Santa Avó Rosa. Pois desta maneira, amados irmãos, praticando, os santos não poderão operar milagres em sua vida, porque não está condizente aos ensinamentos de Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Casais desunidos, filhos que não ouvem os teus pais, que querem mandar em si mesmos. O que nos ensina, amados irmãos, o ensinamento de Deus nosso Pai, o teu mandamento: amai o teu próximo como a ti mesmo. E os filhos, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre esta terra, para que os teus dias sejam protegidos pela Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união, amados irmãos, ela começa dentro do lar. Dentro do lar começa a ser praticados estes sinais da fé: o amor, a união, o respeito, a vigilância, a consagração, para que o Espírito Santo do Pai possa proteger, alimentar o seu coração e o seu viver. O que nós somos? O que somos cada um de nós? Não diz o corinho número 1 da nossa igreja? Nós somos a Igreja Apostólica. Nós somos o representante do Consolador nesta terra. Nós somos o representante do santo profeta Irmão Aldo, que deu a sua vida por nós e nos ensinou o amor, a obediência aos ensinamentos de Deus durante 44 anos. E o que vamos fazer? Apresentar ao mundo este caminho santo? Ser a semelhança que Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal desta terra? Ou simplesmente participarmos de uma santa reunião e voltar para casa, e não exercermos o ouvir, que é absorver o que é útil para o nosso espírito e colocar em prática? Ouvimos, amados irmãos, alguns jovens dizer: eu vou aproveitar a minha vida, eu vou conhecer o mundo, quando eu estiver de mais idade eu volto para a igreja, eu volto para o coral, para o meu ministério da vigilância como obreiro. Sabe o que isso nos ensina, amados irmãos? Isso nos ensina e nos lembra aquela parábola do filho pródigo, daquele rapaz que queria parte da sua herança para conhecer ao mundo e se aventurar, e de tanto lutar contra o seu pai até que recebeu, e foi, conheceu muitos lugares, fez muitas amizades, mas chegou o tempo que a sua riqueza se esgotou. Então ele pensou: eu tenho vários amigos, eles vão me ajudar, eles vão cuidar de mim, e quando eu puder, eu retorno à casa do meu pai. E o que aconteceu? Ele bateu em todas as portas daquelas pessoas que ele julgava ser seu amigo, e nenhum recebeu. Cada um tinha uma desculpa diferente. Ele se viu só, no mundo onde ele não conhecia nada e ninguém. Sofreu, lutou, passou por diversas provações, até que conseguiu voltar para casa. O seu pai o avistou.
E o que ele fez? Expulsou de casa? O repreendeu? Não. O recebeu de braços abertos, colocou a melhor veste que tinha sobre o seu filho e mandou que matasse o novilho mais gordo para comemorar a volta do seu filho para casa. E sabe o que isso nos ensina, amados irmãos? Jovens de todas as idades, que os nossos verdadeiros amigos são a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Os nossos verdadeiros amigos nesta terra são os nossos pais. Eles estarão ao seu lado, independente da situação que você estiver. Independente do que você estiver enfrentando, eles estarão ao seu lado para cuidar de você, para ajudar você a encontrar o caminho certo, o caminho que te levará para a prosperidade. E uma pergunta que fica aos nossos corações, amados irmãos: há uma maneira melhor de aproveitar a nossa juventude, o vigor e a jovialidade que temos, do que lutar em prol do reino celestial de Deus nesta terra? Do que apresentar ao mundo o Consolador prometido enviado por Jesus na pessoa da Santa Avó Rosa e o pastor do rebanho apostólico, o Santo Profeta Irmão Aldo? Jesus nos mostra, amados irmãos, que Deus não limitou a proporção dos sinais. Deus não disse uma pequena porção. Ele nos ensina que as suas bênçãos são infinitas. E o Santo Irmão Aldo jamais disse a nenhum apostólico: você não pode conhecer o mundo, você não pode estudar para ter conhecimento, não. Muito pelo contrário, o Santo Irmão Aldo sempre incentivava a cada um para que tenhamos conhecimento e preparo para o mercado de trabalho, para a nossa subsistência sobre esta terra. E digo-vos, amados irmãos, não há nesta terra coisa melhor do que servir a Santa Avó Rosa. Não há nesta terra algo mais recompensador do que lutar em prol do reino celestial de Deus nosso Pai, do que espalhar ao mundo o amor, a união que o Santo Irmão Aldo sempre ensinou a cada um de nós, a união da família apostólica, a união dos filhos e filhas da Santa Avó Rosa. Isto é ser apostólico, isto é ter os sinais da fé em seu coração, porque amando o seu semelhante, darás bom fruto. Amando o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus nos amou, e como o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos ama, nos protege, nos guia por este santo e reto caminho, em todos os momentos, amados irmãos. Por isso eu vos digo, vamos dar as mãos à Santa Avó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, lutando em prol deste caminho santo, amados irmãos, e receber todas as graças, a proteção de Deus, o nosso Pai, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, pois Jesus nos ensina que deve resplandecer a luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, para que glorifique a Deus nosso Pai. E como é dada estas boas obras? Através da obediência à disciplina, através da obediência à doutrina de nossa Santa Igreja Apostólica. Como que uma luz, ela vai brilhar, como que uma luz, ela vai resplandecer, se o corpo não é morada dos santos.
Se a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo não faz parte desta vida. Eu sou apostólico, eu amo a Santa Avó Rosa, eu amo o Santo Profeta Irmão Aldo, mas eu não obedeço a disciplina. Eu amo a Jesus, mas eu não consigo obedecer a sua doutrina. E o que Jesus diz, amados irmãos? Uma fé sem obras, ela é nula. Uma fé sem obras, ela não tem valor. Como vou dizer que sou apostólico se luto contra a minha igreja? Se não dou bom exemplo? Se vejo o meu irmão no meio da sociedade e curva a minha cabeça? Por quê? Porque eu sou apostólico só na igreja. Porque eu sou apostólico, eu sou corista, eu sou obreiro, mas só na minha igreja. E quando a luta vem, os irmãos do coral apresentam este belo hino: a luta vem, mas eu venço. E quando a luta vier, se a pessoa estiver praticando desta forma, não vencerá. Não terá como, amados irmãos, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, livrar esta pessoa daquele perigo. Porque ser apostólico é assim. Ser apostólico é defender a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, onde quer que esteja. Como Jesus nosso Senhor, Ele ensinou, Ele defendeu o Pai. Não foi aceito por todos, caluniado e sofreu naquela horrenda cruz. Mas o que nos ensinou? O amor. Mesmo sofrendo aquelas dores, amados irmãos, Ele perdoou a todos. E em sua oração rogou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Pai. E a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a semelhança de Jesus, sofreu nesta terra e perdoou a todos, ensinando a obediência à disciplina, ensinando o amor ao seu semelhante. E nós, como vamos viver? Num caminho santo, que nos ensina que o salário deste caminho será a glória celestial, que a recompensa deste caminho será a morada eterna com Deus. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os santos e anjos da glória celestial. Um caminho, amados irmãos, que não há tristeza nem dor, mas enquanto nesta terra vivermos, seremos e teremos que praticar os ensinamentos de Jesus, a união. E como está o seu coração? Como está o seu sentimento para com o seu semelhante? Lembre-se, amados irmãos, da oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se eu quero receber para mim, também desejo para o meu semelhante. Pois Deus nosso Pai nos ensina que tudo o que desejarmos para o nosso semelhante, voltará para nós, e em dobro. E agora? Se eu estou praticando os sinais da fé, amo o meu semelhante, obedeço a disciplina, a doutrina, não tenho orgulho nem vaidade, sou unidos para com todos, não devo me preocupar, porque em meu coração não há rancor nem sentimentos maus. Mas se estiver praticando o contrário, trilhando pelo um caminho
que Jesus, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo estão com um alimento para te dar, mas você não pode receber. Lembre, amados irmãos, daqueles pontos que precisamos corrigir em nossa vida. Eles devem ser consertados, para que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam alimentar o nosso coração e voltemos a praticar as boas obras em favor do Reino Celestial. Porque o apostólico fiel não é desamparado. O apostólico filho da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, ele tem contentamento, gozo e paz em cada instante do seu viver, como nos ensina. São ilimitados o tamanho e a natureza do sinal. Deus não restringe, amados irmãos, a sua proteção. Ah, pastor, mas eu estou triste, eu estou magoado com meu irmão, com a minha irmã. Entregue na mão da Santa Avó Rosa, entregue nas mãos do Santo Profeta Irmão Aldo e não fique se martirizando. Limpe o seu coração, ame incondicionalmente a Deus nosso Pai acima de todas as coisas, o teu semelhante como a ti mesmo. Obedeça os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque desta maneira, amados irmãos, terão toda a proteção em seu viver. Praticando estes ensinamentos, os sinais da fé perdurará para sempre em seu coração. Filhos, obedeçam seus pais, ouçam os teus conselhos, porque eles jamais, amados irmãos, eles querem o seu mal. Eles jamais darão para você um mau conselho, ou querem que você siga por um caminho que sabem que não são corretos, jamais. E jamais terão inveja de você, pois eles são o seu porto seguro. Eles são, nesta terra, a maior riqueza que nós podemos ter. Ouçam, honre-os, pois, amados irmãos, só quem perde sabe a falta que faz um pai ou uma mãe. Ouvir os teus ensinamentos, os teus conselhos, tirar uma dúvida que está em seu coração, e depois não adianta postar em redes sociais que queria 5 minutos com seu pai, com a sua mãe, para ouvir os teus conselhos e praticar em sua vida a fé em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, porque eles não poderão mais estar ao seu lado. Ouçam, unam-se, ame-os hoje, obedeça hoje os ensinamentos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, porque o ontem, ele passou, ele não nos pertence. Amanhã, pertence a Deus nosso Pai. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de amar, de perdoar, de praticar os sinais da fé, em Jesus, em Deus nosso Pai, na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo, para que tenhamos toda a proteção, para que apresentemos ao mundo este santo caminho, e quando for da vontade do Pai, amados irmãos, estejamos preparados com o nosso espírito santificado para herdar a glória celestial. Por isso, família apostólica, sejamos unidos, de mãos dadas com a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, trilhando por este santo e reto caminho. Tenho a certeza, amados irmãos, que em cada instante da sua vida, terás a proteção, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a proteção de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, em cada instante do seu viver nesta terra.
Por isso digo-vos que as bênçãos de Deus nosso Pai, o amparo da Mãe Virgem Maria Santíssima esteja em cada instante do seu viver, praticando o amor ao próximo, praticando os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, possamos todos juntos, amados irmãos, herdar a glória celestial. Amém. Antes, amados irmãos, de fazer a nossa oração final, vamos ouvir pelos irmãos do coral o hino intitulado Contagem Regressiva. Estamos mais no começo da caminhada ao paraíso de glória. Deus o Pai já determinou o dia da grande vitória. Santos e anjos nos dá paz e grande alegria, muita força para seguirmos lutando. Consolador garante nossa santidade, pois a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo nos dirige na voz da verdade. Vitoriosos sempre seremos e a batalha final venceremos. O nosso estandarte eterno será, bandeira branca cintilar. Amém. Chegamos assim, amados irmãos e irmãs, ao término da nossa santa reunião desta noite.
Quero, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, agradecer a cada um dos irmãos, obreiros, diáconos, diaconisas, componentes do coral, pelos trabalhos prestados. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima abençoe grandemente a cada um dos irmãos, seu lar, família e também o seu ministério. Aos internautas que conosco estiveram durante todo o transcorrer desta santa reunião, que a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, abençoe o seu lar, viver e também a sua família. Aos membros, digo-lhes que o reino dos céus está em festa. Muito contentes estão os santos e anjos, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, que conosco estão neste momento, amados irmãos, pela sua reverência, amor, união e consagração para com a nossa santa reunião. Recebam as bênçãos destes santos de Deus nosso Pai, para o seu lar, sua família e todo o seu viver. E se conosco estiver alguém que nos visita, digo-lhes que sejam muito bem-vindos a este tabernáculo santo. A sua presença nos honra e muito nos alegra. E faço o convite para que volte mais vezes e faça parte desta família apostólica. Amém. Convido, amados irmãos e irmãs, a todos que puderem, que se coloquem de pé, para que juntos possamos fazer a nossa oração final. Curvem vossas cabeças, elevem vossos pensamentos aos céus. Vamos orar. Ó bondoso, onipotente e glorioso Pai Celestial, Jesus, nosso Senhor, Divino Mestre e Salvador, ó Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, chegamos, ó Santa Mãe, ao término desta santa e abençoada reunião. Agradecemos a Senhora Mãe, a Senhora Santa Avó Rosa e ao Senhor querido Profeta Santo Irmão Aldo, pela oportunidade única e sublime que tivemos de participar desta santa e abençoada reunião. Louvar, glorificar teus santíssimos e benditos nomes, enaltecer toda a corte celestial de Deus nosso Pai, e ter em nosso espírito alimento sagrado para fortalecer e edificar a nossa fé, santificá-lo através destas mensagens lindas cantadas pelos teus filhos coralistas, ó Vó, desta mensagem linda, edificante, contida em nosso boletim interno oficial. E assim, neste momento, reverentes estão, Vó, a cada um dos teus filhos fazendo as tuas orações, os teus pedidos, as tuas bênçãos, a intercessão em favor de cada um deles. Pedidos estes, Vó, para a noite de descanso, que seja abençoada. Amanhã, o iniciar de uma semana próspera, feliz, dos afazeres dos teus filhos, estudos, trabalho, que os teus santos e anjos, Pai, estejam ao lado de cada um deles, abençoando o seu viver, lar, família, dando-lhes a inspiração, a sabedoria, para ter toda a prosperidade, contentamento, gozo e paz, em cada instante do seu viver nesta terra. Teus filhos, Vó, depositaram os teus nomes nesta caixinha de pedido de oração. Eu não conheço os nomes nem pedidos deles que aqui se encontram, mas a Senhora, Vó, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, conhece os nomes de cada um deles que aqui estão, pedindo para si, para seus amigos e familiares. Interceda, Vó, em favor de cada um dos teus filhos, restabelecendo a saúde dos vossos corpos, abrindo as portas de um novo trabalho, dando solução aos problemas que cada um dos teus filhos enfrentam em seu viver, Vó. Abençoe, proteja e ampare cada um deles cujos nomes aqui estão depositados nesta caixinha de pedido de oração. E teus filhos, Vó, teus filhos internautas que conosco estão também, fazendo as tuas orações, que o Senhor, ó Pai, envia os teus anjos, teus santos, para estar ao lado de cada um dos teus filhos em teus lares, trabalho, nas estradas deste país, livrando-os de todos os perigos e males, alimentando os vossos corações, edificando o teu lar, dando-lhes todas as bênçãos, prosperidade e felicidade em seu viver. Aqueles teus filhos vão acamados em leito de hospitais, clamando por tuas bênçãos e misericórdia. Interceda, Vó, em favor de cada um deles, colocando as tuas santas e benditas mãos sobre os seus corpos, junto com a Mãe Virgem Maria Santíssima e o Santo Profeta Irmão Aldo, restabelecendo a saúde dos mesmos para que eles possam regressar às tuas famílias novamente,
A felicidade esteja completa novamente naquele lar, vó, e possam em uma oportunidade próxima em nossos tabernáculos santos estarem louvando, glorificando teus santos e benditos nomes, dando o testemunho da fé, do milagre recebido em seu viver. E aqueles teus filhos, ó, aqueles teus filhos que por seus motivos justos conosco hoje não puderam estar, que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, envie anjos para estar ao lado de cada um dos teus filhos, em teus lares, trabalhos, livrando de todos os perigos e males, alimentando os vossos corações, fortalecendo e edificando a sua fé, revestindo-os de força, coragem e ânimo, para enfrentar e vencer todas as lutas que surgirem em seu viver. Possam, vó, em uma oportunidade próxima fisicamente estar em nossos tabernáculos santos, agradecendo por todas as bênçãos concedidas em seu viver. E assim neste momento, avó, despeça cada um dos teus filhos com a paz do nosso Senhor Jesus. Que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, a Mãe Virgem Maria Santíssima, envie anjos para levar os teus filhos em segurança até os teus lares, dando-lhes uma noite abençoada de descanso e amanhã o início de uma semana de trabalho, estudo, todos os afazeres cotidianos de cada um dos teus filhos, próspera, feliz e abençoada, em teu santo e bendito nome, vó, em nome do santo profeta Irmão Aldo, da Mãe Virgem Maria Santíssima, para a honra e glória do reino celestial de Deus, nosso Pai, declaro esta santa reunião encerrada. Amém.